Shalom, meus irmãos. Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos falar sobre Jesus e Moisés. Será que os dois são Deus do mesmo patamar? Olha só o título do meu estudo aí, ó. Yeshua é Deus, Moisés é a autoridade, refutando o equívoco da representação divina, tá bom? Por quê? Porque para vários grupos de judeus no Brasil aqui, tá? Jesus, ele apenas representa o eterno. Ele tem o título de Deus porque ele apenas representa o eterno. Assim como Moisés tinha o título de Deus, assim como os juízes no Salmo 82, versículo 6, também era chamado de deuses e nem por isso eles eram de fato Deus. Então o termo Deus, segundo esses grupos judaicos no Brasil, alguns grupos judaicos, não todos, tá? Mas segundo grande parte deles, Yeshua, ele apenas representa a divindade para o povo, né? Para o povo de Moisés, sobre Faraó, ele representa uma autoridade mera. Então, quando ele representa, de fato, ele não é Deus. Ele apenas representa, porque Moisés nunca foi Deus, os juízes nunca foi deuses, porém, Yeshua também segue o mesmo patamar, ele tem um título de Deus, mas não é Deus. Será que realmente é isso? Não. Vamos ver nesse vídeo de hoje que Yeshua é Deus, Moisés foi simplesmente uma autoridade, tá bom? Então nós vamos refutar o equívoco da representação divina. Porque na representação, Yeshua não é, ele apenas representa, mas isso não dá certo com as escrituras, tá bom? Vamos para o estudo aqui, você vai acompanhando, eu preparei aqui uma introdução, e vamos lendo comigo e a gente vai comentando, tá bom? Vamos lá. Muitos judeus messiânicos e crentes brasileiros têm sido influenciados por uma narrativa equivocada, a ideia de que o ser chamado Deus nas escrituras, né, Yeshua não é reconhecido como divindade, mas apenas como uma figura de autoridade à semelhança ao título dado a Moisés em Êxodo 7:1. Contudo, essa tese não resiste a um exame sério das escrituras, nem a tradução judaicas antigas, como o Targum Onkelos e o Targum de Jerusalém, que fazem distinção clara entre autoridade delegada e essência divina. Então, nós vamos explorar isso com profundidade. Olha só, ponto 1 aí que eu coloquei. Moisés foi chamado Deus, Elohim, mas em que sentido? Vamos ver, meus irmãos, em que sentido? Será que Moisés foi chamado de Deus porque ele foi realmente considerado como um Deus? Ele pode ser um título de Deus porque é isso que a Torá colocou, que ele é Deus? Será que é isso mesmo? Vamos continuar. A base dessa falsa equivalência vem de Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés: Veja, eu fiz de você Elohim para Faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Oh, vamos continuar lendo. Vamos lá. Então, como entender isso? O termo Elohim não indica aqui que Moisés era divino. Moisés foi Deus para Faraó, porque atuava como um embaixador, um porta-voz direto de Adonai. Prova disso nos Targumim. Vamos usar aqui o Targum. Targum Onkelos, ou Onkelos para alguns, de Shemot, de Êxodo 7:1. Esse Targum traduz a palavra Elohim como rabino e senhor, evitando qualquer sugestão, né, de divindade. Então, no judaísmo antigo, havia o entendimento que Moisés possuía apenas uma autoridade, mas nunca uma essência, uma natureza divina, se esses irmãos estão me entendendo, tá bom? Então o Targum de Onkelos, para vocês terem uma noção, ele nem, eu vou deixar aqui, ó, vou colocar aqui na hora de editar o vídeo, como que está no Targum Onkelos, tá? Vou deixar aqui para vocês. Ali, irmão, os judeus já entendiam que Moisés não era Deus, era apenas a representação, tá bom? De autoridade, tá?
O certo ali, os judeus, quando lia isso, falavam assim, ó, eu te pus como uma autoridade sobre Faraó. E não que ele era Deus de fato sobre Faraó, tá? Tem que pegar o contexto para você entender. Olha agora o Targum de Jerusalém, do mesmo versículo. Diz que Moisés seria um mestre, um juiz sobre Faraó, reforçando o papel de líder e mediador e não de um ser divino. Então, conclusão. Moisés era uma figura de autoridade sobre o comando de Adonai, mas jamais foi considerado Deus em essência. O povo de Israel entendia que a palavra ali Deus dentro do contexto é de autoridade, de alguém que o Senhor falou assim, vou te colocar sobre Faraó. Faraó não vai estar acima de você não, por quê? Porque você está me representando. Aí sim, depois a gente vai entrar aqui em Yeshua. Com Yeshua a pegada é outra, tá bom? Então fique até o final, ok? Vamos lá agora a questão dos juízes, né? E quando os juízes são chamados deuses no Salmo 82:6? Vamos lá. Outro argumento é baseado em Salmo 82:6. Eu disse, vós sois deuses, Elohim, todos vós, filho do Altíssimo. Qual é o contexto aqui? Vamos fazer uma análise no contexto do Salmo 82, né? O Salmo denuncia juízes injustos, chamados de deuses porque deveriam refletir justiça, mas estavam falhando. Mas já no outro versículo, né, na frente, olha o que está escrito. Esclarece isso já, né? Contudo, como homens morrereis, e como qualquer um dos príncipes caireis. Então, Deus não estava falando que eles eram Deus, irmão, que eles tinham divindade. Ele era apenas que eles tinham autoridade, deveriam governar com justiça sobre o povo e não estavam fazendo isso. Contudo, Deus não estava falando que eles eram deuses de fato, porque no versículo que segue, fala que eles morrerão como qualquer ser humano. Então, falar que Jesus Jesus é Deus, igual Moisés, igual os juízes. Ah, irmão, conversa para boi dormir, né? Vamos lá. Essa expressão não fala de divindade real, mas uma posição de responsabilidade delegada por Deus, tá? Como Yeshua usou essa passagem? Em João 10:34, Yeshua cita o Salmo 88 para rebater os fariseus que queriam apedrejá-lo, né? Por afirmar ser filho de Deus. Mas o contrário de Moisés e dos juízes, Yeshua não está dizendo que é Deus no sentido figurativo. Ele reforça sua unicidade com o Pai, em João 10:30, dizendo, eu e o Pai somos um. Então, ou seja, quando ali Deus deu aquela autoridade para Moisés e para os juízes, ninguém questionou. Mas quando agora Yeshua fala que ele e o Pai, né, são um, quem vê ele vê o Pai, quem está nele está no Pai. Yeshua é o caminho para tudo, irmão. Se você quiser adorar a Deus, adore Yeshua. Se você quer servir a Deus, sirva Yeshua. Se você quer ter Deus como teu Deus, teu Senhor, como o teu Redentor, tudo isso você vai ter que reconhecer que está tudo isso ligado em Yeshua. Tá? Não tem como. Yeshua, ele é o caminho direto. Tudo que você quer hoje oferecer ao Eterno tem que passar por Yeshua. Tá? Nisso a gente já vê que ele não tem nada a ver com Moisés e com os juízes. Tá? Até porque no contexto que os juízes são chamados de deuses, ali não é no quesito divindade, até porque o Eterno repreende eles, né? Porque eles não estavam sendo bons juízes nessa época, tá, irmão? Eles não estavam sendo juízes julgando com justiça, tá? Eles estavam usando da autoridade deles, mas não estavam fazendo o que era justo. Yeshua é chamado de Elohim porque ele é Deus verdadeiro. Agora vamos começar aqui com Yeshua. Nós já vimos no Targum Onkelos, no Targum de Jerusalém, que no contexto de Salmo, de Êxodo, ali é de representação de autoridade. Por isso que está ali, eles falam de rabinos, de mestre no Targum, mas nunca de Deus na realidade, tá? O que já é muito diferente de Yeshua. Também vou deixar aqui para vocês sobre essa parte aqui de Salmo, Terlim, do versículo 82, versículo 6 aqui, que diz, ó, como vocês estão lendo, né? E disse, vós sois Deus, Elohim, e todo vós, filho do Altíssimo.
Vou estar deixando aqui agora para vocês, ó, o Targum Tehillim. O Targum Tehillim, você está lendo, olha só como está escrito no Targum Tehillim também. Tá vendo a diferença aqui? Tá vendo que aqui ele também não reconhece que os juízes são de fato deuses, mas são pessoas que apenas representam alguém que recebeu a autoridade de Deus para agir e julgar com justiça, tá? E não que eles são de fato deuses, ok? Vamos adiantar aqui. Agora vamos para Yeshua. Yeshua é chamado de Elohim, de Deus, porque ele é verdadeiro Deus. Vamos ver a grande diferença entre Moisés, os juízes e o próprio Senhor Yeshua, tá? O próprio Senhor Jesus. A grande diferença está aqui. Enquanto Moisés e os juízes recebem títulos simbólicos de Elohim relacionados à autoridade, Yeshua já é chamado de Elohim em sua essência divina. Vejamos os textos bíblicos. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, El Gibor, ou El Gibor, Pai da eternidade, príncipe da paz. O título El Gibor é um nome usado diretamente para Adonai em Isaías 10:21. Tá bom? Então, o próprio El Gibor é o eterno, e Yeshua recebe esse título. Me mostre agora quem que recebe esse título a não ser Yeshua nas Escrituras. Não tem, tá? João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui eu estou usando o grego porque fica mais fácil para vocês, tá? Que na maioria das pessoas usam o grego. E é mais fácil vocês buscarem referência no grego do que no aramaico siríaco, tá bom? Então vamos lá. O grego é claro, Yeshua é plenamente Deus, não apenas um representante ou autoridade, porque João não fala que no princípio estava com Deus e ele representa Deus, não, era Deus, tá? No princípio estava com Deus e desde o princípio ele já era o que é Deus, né? Ele não deixa de ser, até porque o escritor aos Hebreus ele fala, irmão, que Yeshua é o mesmo ontem e eternamente, tá? Mesmo ele assumindo a forma de homem e esvaziando da sua glória, ele não deixou de ser o que ele é. Até porque o verbo ekenose do grego ali para esvaziamento é um título de alguém que se esvazia de algo para não usar, mas não deixar de ter. É tipo um milionário que tem muito dinheiro no banco, mas ele abre a mão de viver pelo dinheiro que ele já tem guardado. E ele vai caçar um serviço ali por algum tempo, dizendo, durante esse tempo eu vou me sustentar, eu vou trabalhar, vou arrumar um emprego, eu não vou ser milionário por esse tempo, eu vou me fazer de pobre, tá? Ele vai arrumar um emprego, ele vai trabalhar em qualquer lugar, né? E a pessoa vai achar que ele é um mero funcionário, um pobre que depende daquilo, quando na realidade é que ele abriu a mão por um tempo porque ele quis. Porém, lá na conta, ele não é pobre não, ele é milionário. Ele apenas abriu mão por um propósito, tá bom? É isso que é o verbo ekenose aplicado a Yeshua. É alguém abrir mão, tá? Para viver por um tempo, por um propósito, mas sem deixar de ser o que realmente ele é, tá bom? Para os irmãos entender a palavra grega ekenose ali. O próprio Pai chama Yeshua de Deus, algo jamais dito a Moisés ou qualquer juiz. Vamos lá. Mateus 28, versículo 17, 18, vamos ler aqui. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram, e aproximaram-se, e aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo, toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Yeshua aceita adoração, algo proibido, né? Vocês viram Moisés sendo adorado? Vocês viram na Torá algum juiz recebendo adoração? Não viu, né, irmão? Claro que não. Por que Yeshua recebe adoração e ele não repreende ninguém? Tá certo? Como, vamos ler aí, como Pedro recusou isso em Atos, né? Pedro, quando foram se prostrar diante dele, falou, o que é isso? Somos homens, rapaz. Faz isso não. Faz isso não. Então a gente vai ver que Yeshua, o negócio é diferente, irmão. Com Yeshua, o grande El Gibor é diferente. Em Apocalipse, ele é chamado de El Shaddai, Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Ele fala isso lá em Apocalipse 1:8, né? Se ele fala a memória. Eis que cedo, né? Ele diz que vem, né? Que ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, né? Fala que o que há de vir,
O de vir, o Todo-Poderoso. Algumas Bíblias traduzem ali o El Shaddai, né? Isso é Yeshua, tá bom? Essência versus função, a chave para entender a diferença. A confusão acontece porque muitos não distinguem a autoridade delegada a Moisés, né, e aos juízes, né, que agiam em nome de Deus, mas não permaneciam, né, mas permaneciam como homens, não permanecia como Deus, como autoridade. Não, eles eram homens, tá? Tanto que morreram, né? Os juízes. Moisés também morreu, foi sepultado. Há um mistério sobre o corpo de Moisés, que não é o foco aqui, mas enfim, não foi eterno, né? Chegou um tempo que ele teve que olhar a terrinha ali, não entrou, e dali o próprio Eterno o sepultou e o corpo dele é um mistério. Vamos lá. Agora nós vemos aqui que a autoridade delegada é uma coisa, né? Que foi dada a juiz, a Moisés, tá? Só que permaneceram homens mortais que não voltaram mais depois que partiram. Agora, a essência divina Yeshua, olha só. Yeshua não só age em nome de Deus. Ele é a própria manifestação de Adonai. Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que homem até hoje, irmão, pode falar que nele habitou toda a plenitude do ser divino, do ser Deus, do eterno, tá? Aonde que encontramos a divindade hoje revelada? Aonde está toda a plenitude de ser Deus? Está em Yeshua. Enquanto Moisés recebeu palavras de Deus, ao contrário, né, de Yeshua, vamos ler aqui, Yeshua é a palavra viva de Deus, João 1,14. Que diferença, né, irmão? Moisés transmitia as palavras que recebia. Yeshua, ele é diferente, ele já é a própria palavra do Eterno, ele é a Menra, ele é a Davar, ele é a Melta, ele é o Logos. Então não tem nada a ver com Moisés e com os juízes aqui, né? Já dá para ver que é bem diferente. Ao comparar Yeshua a Moisés, muitos ignoram que o próprio Targumim já esclareceram. Moisés foi um servo fiel, chamado Elohim, simbolicamente, tá, irmão? Isso foi símbolos, né? Foi simbologicamente ali, ou simbolicamente, correto, né? Como está escrito aqui. Simbolicamente, ok? Reconhecido como um rabino, um líder, mas nunca como divindade. Yeshua já é o Filho de Deus, adorado, identificado como El Gibor, e o Verbo eterno. A diferença é gritante. Moisés transmitiu a palavra de Deus, e Yeshua é a palavra de Deus feita em carne. Deixa eu abaixar um pouco a minha câmera aqui, só para a gente terminar a leitura. Então vamos lá. Portanto, negar a divindade de Yeshua ao compará-lo com Moisés, né, é uma distorção grave das Escrituras e dos escritos judaicos antigos. Então vamos lá, irmãos. Quando alguém quer falar que Jesus é apenas Deus no quesito representação, poxa, irmão, é complicado, hein? Yeshua recebe adoração. Yeshua, ele fala que tem todo o poder nos céus e na terra, coisa que Moisés e os juízes não puderam falar. Yeshua, ele fala em Apocalipse 1,8 que ele vai vir, né? E ele fala que ele é o Todo-Poderoso. Paulo vai falar que se tivesse conhecido a Yeshua, eles não crucificariam, porque quem que eles crucificaram? Né? Diz o apóstolo, o enviado, o emissário, eles crucificaram o Senhor da glória. Quando o povo atentou a Deus no deserto, Paulo vai falar, irmão, que quem foi atentado no deserto foi Cristo. Interessante isso, né? Então, meus irmãos, esse negócio de que Yeshua é apenas a representação como Moisés, como os juízes, não se sustenta, irmão. Por isso que os próprios Targumins, né, os Targum, tanto o Targum Onkelos como o Targum de Jerusalém, eles nem colocam que Moisés é Deus ali no Targum. Eles falam que ele é um rabino, um enviado, um mestre. Eles não colocam nada de divindade ali. Então querer usar esse mesmo argumento para se comparar a Yeshua
que foi chamado por Tomé, né? Senhor meu e Deus meu. Irmão, ali foi um negócio íntimo. Ele não falou assim, tu és Deus, uma autoridade. Não, tu és meu Deus, meu Elohim. Essa expressão na língua semítica, um judeu só atribui, irmão, ao Eterno, tá? Fica muito fácil você ler a Bíblia e ligar com o Novo Testamento sem a interferência desses rabinos fundo de quintal aí, você claramente vai entender de que Yeshua não é apenas uma representação que está representando como Moisés e o juiz. Não, de fato ele é o grande El Shaddai, o El Gibor, como disse Isaías, ele é Deus que se fez carne, amém? Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo vídeo aí, se o Eterno permitir. Shalom, shalom.